Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 13 ao 17, o apóstolo Paulo desvalorizou o batismo? O batismo é mesmo necessário para a salvação? Olá, eu sou o Braulio Bach e semanalmente temos um encontro marcado aqui, sempre com o objetivo de abençoar-te, encorajar-te e firmar-te na caminhada com Jesus Cristo. Tu estás a ver o quadro Perguntas que Edificam e a pergunta de hoje é: o batismo é mesmo necessário para a salvação? Fica até o fim e descubra o quão importante é o batismo para o cristão. Mas antes, quero convidar-te a deixares o teu like, a partilhares esse vídeo, a subscreveres esse canal, porque todas essas ações vão sinalizar ao YouTube que tu tens interesse nesse tipo de conteúdo e vai ajudar o nosso canal a crescer, ok? Então conto com a tua força. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 13 ao 17, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Por causa dessas palavras fortes dirigidas aos cristãos que habitavam em Corinto, alguns pensam que Paulo era contra o batismo, ou pelo menos o desvalorizava, mas isso não é verdade. O mesmo texto diz que Paulo batizou Crispo, Gaio, a casa de Estéfanas, e ele disse que já não se lembra se tinha batizado outra pessoa. Paulo escreveu isso porque na igreja em Corinto estava a surgir uma divisão entre os irmãos. Uns seguiam Paulo, outros Apolo, outros Cefas. Por isso, Paulo não queria batizar mais pessoas para não formar um fã-clube em torno dele. E vemos que isso acontece, infelizmente, até os dias de hoje. Muitos se comportam da mesma maneira, exaltam pessoas, lugares, objetos e deixam Jesus em segundo plano. Outros, para negligenciar o batismo nas águas, usam o argumento de que o ladrão na cruz se arrependeu e foi salvo por Jesus sem ser batizado. Mas isso é uma meia verdade. De facto, Jesus mesmo não batizou ninguém com água, eram os seus discípulos que faziam isso, tal como lemos no Evangelho de João, capítulo 4, verso 2. Mas todos nós cristãos somos batizados por Jesus com o Espírito Santo, que é o selo da salvação, tal como lemos em Marcos 1:8 e Efésios capítulo 1, do 13 ao 14. Com o ladrão da cruz não foi diferente. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, lemos o seguinte: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus ordenou que os seus futuros discípulos fossem batizados. Mas, quem sabe nesse versículo você esteja a pensar o seguinte: mas Braulio, Jesus disse: quem não crer será condenado. Não disse: quem não crer e não for batizado será condenado. Então a ênfase está em crer. Ou seja, condenado é quem não crê em Jesus. Sim, é verdade, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas isso não anula a ordem do nosso Salvador Jesus Cristo, que estabeleceu que fôssemos batizados. Aliás, como alguém pode dizer que crê em Jesus se não obedece à ordem que ele mesmo deu de sermos batizados? Estranho, não? Em Atos capítulo 2, verso 38, o apóstolo Pedro disse ao povo que todos deveriam se arrepender e que cada um deveria ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e receberiam o dom do Espírito Santo. Então, voltamos ao tema desse vídeo. O batismo é mesmo necessário para a salvação? Resposta: quem nos salva é Jesus Cristo mediante a fé, não a obra do batismo em si. Mas Jesus Cristo afirmou que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, ordenou que fôssemos batizados. Se você se considera cristão e ainda não é batizado, te aconselho a rever as tuas prioridades. O batismo não é opcional, é obrigatório, ok? Ok. Então, o que achaste da resposta? A tua dúvida foi esclarecida ou só aumentaram mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião e não te esqueças também de deixar a tua pergunta. Quem sabe se transforme no próximo vídeo, quem sabe se transforme na próxima pergunta que edifica. Não se esqueça de deixar o teu like, comentar, partilhar com todos os teus amigos,
porque essas ações vão ajudar muito o nosso canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo.